Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do aulasdejaponês.com.br e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. E esse vídeo é exclusivamente para aprendizado de japonês, não funcionaria muito bem para outras línguas. Como aprender japonês utilizando mangás? A grande maioria das pessoas no Brasil que tentam aprender japonês é porque gostam desse mundo dos animes e mangás. E se você não gosta, tudo bem, mas é que hoje em dia a grande maioria de quem tem interesse no Japão, não que seja só por causa disso, mas o interesse em algum momento começou dessa forma. Então, isso pode ser utilizado, esse hobby, esse gosto, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizado para você. E os mangás, eles são muito bons, que inclusive os próprios japoneses têm um aprendizado da leitura de palavras, têm um desenvolvimento de vocabulário através da leitura de mangás, os mais jovens, né, o pessoal mais, as crianças também. E você pode utilizar os mangás para aprender mais japonês. A grande vantagem dos mangás é que praticamente todos, tirando uma minoria que seja de temas mais adultos e tudo mais, a grande maioria, todas as palavras que estão em kanji, que são os ideogramas mais complexos, ela vem em cima com o que chamam de furigana, que é como aquela palavra deve ser lida utilizando o hiragana. Então, se você souber apenas os dois sistemas de escritas mais básicos do japonês, o hiragana e o katakana, isso já é suficiente para você pegar um mangá e tentar ler. É óbvio que só com isso você vai conseguir talvez ler várias palavras, mas você não vai entender tudo o que está sendo falado. Mas ninguém disse que você vai pegar um mangá de primeira e já vai entender tudo o que está escrito. Você tem que realmente fazer aos poucos. Então, a partir do momento que você já aprendeu hiragana e katakana, ou até mesmo quando você está aprendendo, você já pode pegar um mangá e começar a explorar tudo que está escrito nele. A grande vantagem em relação a livros, por exemplo, é que nos mangás tem menos texto por página e tem as figuras que te ajudam a entender o que está se passando lá. Então você pode, desde o começo, já pegar os mangás e começar a explorar ele. Você não precisa entender tudo, você não precisa entender a história logo de cara. O seu objetivo é explorar ele e a cada passada que você der pelos capítulos, você tenta aprender um pouquinho mais. Pensa bem, se você der uma folheada nele, folhear o volume inteiro e nisso você aprender, sei lá, 5 palavras novas, você percebe que nisso você já teve uma evolução. E se você pegar e tentar ler ele de novo e aprender mais 5, depois aprender mais 5, depois aprender mais 5, vai chegar uma hora que você vai ter aprendido o suficiente para entender a história. Uma outra coisa que funciona muito bem, só que para fazer isso você precisa ter disponível ele em 2 línguas, é você ler ele em português e tentar ler ele em japonês e fazer a comparação. A partir do momento que você lê ele em português ou em inglês, né, é bem fácil achar mangás em inglês se você souber, mas a partir do momento que você lê ele numa língua que você entende e depois você explora ele em japonês, fica mais fácil você detectar palavras e expressões que estão ali, principalmente porque você já aprendeu a história. Então essa é uma outra forma de utilizar. E para finalizar, mesmo por mais que você saiba ler o hiragana e o katakana e esteja aprendendo kanji, isso não significa que você vai saber o significado de todas as palavras. Mas isso é normal, você vai tentar ler ele e você vai pesquisar em dicionários o significado daquelas palavras que você acha relevante. Uma coisa que eu fiz muito nos meus estudos era primeiro ler ele de forma corrida, sem pesquisar absolutamente nada e sem se preocupar muito se eu entendia ou não entendia. Só que eu fazia uma pequena marcação naqueles balõezinhos ou nas páginas onde eu considerava que tinha uma palavra importante que eu poderia pesquisar posteriormente. Palavra importante é meio que pela uma questão de feeling, você detectar se ela é uma palavra-chave ou uma palavra importante ou não. Normalmente são aquelas palavras que se repetem muito. Quando você está lendo, você consegue meio que identificar essas palavras. E aí eu fazia uma pequena marcação para depois de ler, eu voltava nessas marcações e aí sim eu pesquisava no dicionário o significado, tudo mais, pesquisava. E uma outra coisa muito boa é você extrair sentenças para adicionar no seu Anki. O Anki é um aplicativo de repetição espaçada, lá no nosso blog tem um artigo que explica como ele funciona. Ele é muito bom para você adicionar sentenças e você pode extrair sentenças do mangá que você gosta e adicionar no seu Anki através da revisão. Você vai ficando cada vez mais familiarizado com aquilo e até que você vai chegar num nível que você vai conseguir ler pelo simples mero prazer de ler. E para finalizar, já tinha falado para finalizar, mas agora para finalizar de vez, existe
um momento na sua curva de aprendizado, existe um momento onde você meio que aprende as coisas novas automaticamente conforme você vai lendo e escutando. Demora um pouco para chegar nesse nível, eu não digo que demora no quesito de tempo, mas demora no quesito de energia que você precisa colocar para chegar nesse nível. Que é mais ou menos o nível, não necessariamente o nível que está o seu português, o português está um pouco mais avançado, mas é um nível que o simples ato de ler as coisas e escutar as coisas, quando aparecer uma coisa nova, graças à quantidade de coisas que você entende, você acaba aprendendo aquela coisa nova sem necessariamente ter que pesquisar num dicionário ou depender de uma explicação, você aprende meio que automaticamente. E talvez, se você colocar o seu foco em chegar nesse nível, é um nível onde o uso da língua passa a ser muito prazeroso, porque você consegue consumir tudo que está em japonês ou na língua que você está estudando e você aprende com o simples ato de consumir coisas que você gosta naquela língua. Só que para isso você tem que passar por essa etapa que eu falei, que é você, no começo você não entende quase nada e você aprende um pouquinho, você lê o volume, aprende, sei lá, algumas palavras, depois você lê de novo, aprende mais algumas. Você tem que passar por esse estágio para chegar nesse nível. Então, esse é o vídeo sobre o que eu acho sobre como aprender japonês utilizando mangá. Deixa o seu comentário dizendo o que você achou, você pode deixar sugestão para outros vídeos como esse. Eu posso até entrar nesse assunto ou em outros assuntos semelhantes com base nas perguntas que forem postadas nos comentários. Inscreva-se também aqui no canal, tem um botão aqui para você se inscrever e na descrição do vídeo tem um link para minha lista de e-mails, onde eu vou mandar um e-mail para você sempre que tiver um conteúdo novo e qualquer novidade aí sobre o nosso site. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!